Amém, irmãos? Podemos ficar sentados. Glória ao nome do Senhor, alvo mais que a neve. Nós cantamos esta tarde. Que o Senhor realmente nos possa encontrar assim, que possamos, pelo sangue de Cristo, sermos limpos, lavados, perdoados, e assim possamos caminhar até à eternidade com Deus. Amém? Como eu disse, nós esta tarde vamos falar, vamos então permanecer nos versículos 19 a 22 de Romanos 6, e eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos 6, versículos 19 ao versículo 22, para assim nós juntos lermos a palavra do Senhor e meditarmos neste assunto importante. E para a semana então nós estaremos concluindo o capítulo 6 de Romanos com o último versículo, um versículo bem conhecido, que vai nos fazer e nos levar até à mesa do Senhor com alegria, onde iremos participar da ceia. Amém? Romanos 6, 19 a 22, à medida que você encontra, por favor, fique de pé para junto lermos a palavra do Senhor. Amém? Romanos 6, 19 a 22. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, porque assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Oremos, Pai amado. Abre o nosso entendimento e te pedimos para a Tua Palavra, que possamos com alegria a receber em nossos corações, a colocar em prática e possamos viver para a Tua glória. A Ti o louvor e a adoração hoje, que é o Teu dia e sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Nós, ao longo deste capítulo 6 de Romanos, nós temos analisado e visto como é que é a nova vida que nós temos em Cristo. E, portanto, entendermos quando Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, que ele falava da necessidade que nós temos do novo nascimento, do facto do que nós precisamos, de que no nosso coração haja, ou seja colocado um novo coração. É isso que significa ser salvo. É daí que nós tiramos a palavra regenerado. É desse conceito. O conceito divino em que o Espírito Santo habita no salvo, o leva a crer em Jesus e, como tal, há uma consequência na vida de alguém. Temos vindo a falar nisto várias semanas, falamos muito sobre santificação, o facto de viver separado do mundo, de viver separado do mal, que nós somos chamados a isso, a vivermos afastados do mal, a vivermos uma vida santa e reta diante do Senhor. Não com o objetivo de comprar a salvação, como analisamos hoje na escola dominical, mas com o objetivo de glorificar a Deus através de um viver que lhe é agradável, uma consequência de alguém que é salvo. Ninguém que é salvo, não é possível que alguém que seja salvo não busque viver em santidade, assim como é impossível um não salvo viver em santidade. Aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que não tem em Cristo Jesus a certeza de vida eterna, ele não pode viver uma vida santa, porque ele está morto em seus delitos e pecados, segundo as Escrituras. Mas também não é possível que alguém que teve uma nova vida, que teve uma experiência com Cristo, que foi salvo, que foi regenerado, continue a viver a mesma vida que antes vivia. Então o capítulo 6 de Romanos, ele é de uma aplicação extraordinária em nossas vidas. E muitas vezes nós ficamos, como eu dizia no início do culto, naquela parte teológica. Analisamos todos os aspectos possíveis com relação à justificação. Sabemos, entendemos o significado da palavra regeneração, justificação, o sentido legal da própria palavra que diz que aquele que foi justificado em Cristo significa aquele que foi em Cristo chamado justo, que não era justo por si próprio, mas Cristo se tornou justiça sua. Entendemos estes conceitos todos, mas e a prática? Como é que isso funciona no meu dia-a-dia? Como é que o meu dia-a-dia é impactado pelo facto de que Cristo morreu em meu lugar? Porquê é que isso tem que fazer uma diferença? Como é que isso faz uma diferença no meu viver? O que é que isso impacta? O facto do que eu creio. Lembra, irmãos, que nós não temos uma fé morta, nós não temos uma fé em alguma coisa que não tem... nós temos uma fé em algo
inexplicável. Nós temos uma fé no sobrenatural. Quando você usa a palavra sobrenatural, automaticamente ela não tem explicação. Tem? Não, porque ela é sobrenatural. Ela é acima ou numa outra dimensão do que é natural. Você não consegue explicar o sobrenatural de Deus. Milagre não se explica, senão deixa de ser milagre. Correto? Então, nós falamos, o maior milagre é que Jesus salvou a minha alma. Então você não pode explicar. Porque é um milagre, você não pode explicar os detalhes. Mas você tem que explicar o que aconteceu. A consequência do ato da salvação. Aquilo que passou em sua vida, que fez mudar. Que trouxe um novo viver. Que trouxe um novo caminhar. Isso tem que ser notório. Isso tem que ser real. Isso tem que ser evidente. E essa é a marca de que nós somos salvos. Aqui antes vivíamos nos nossos delitos e pecados e agora vivemos para a glória do Senhor em santidade. O que antes nos era impossível de fazer, agora tornou-se uma prática diária. Por isso é que nós caminhamos para o céu de glória. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quem pode ser santificado? Aquele que foi regenerado. E aquele que foi regenerado pode viver sem ser santificado? Não, é impossível, porque ele agora pertence a Deus. Mas ele antes não pertencia a Deus, pertencia, claro, por criação. Ele hoje pertence por adoção. Ele foi salvo, ele foi criado por Deus, ele foi regenerado em Cristo, ele foi adotado como filho de Deus. Um dos maiores absurdos que nós dizemos aí fora, e ouvimos aí fora, é a expressão todos são filhos de Deus. Mentira. Todos são criados por Deus. Todos devem a Deus a vida. Mas o salvo foi adotado, foi chamado filho. Foi tornado filho não por seus méritos. Foi chamado por Deus para que pudesse ser filiado, ser parte da família de Deus. Por isso, irmãos, que a igreja ela vai para lá da dimensão do que é natural. Nós não somos um grupo de pessoas que se reúne aqui ao domingo porque nós temos alguma coisa em comum no sentido humano, que você alcançou. Nós somos, nos juntamos, porque o sangue de Cristo vertido no Calvário foi derramado sobre as nossas vidas e nos traz, né, alvo mais que a neve, cantamos esta tarde. Só o salvo percebe o que isso quer dizer. É por isso que a neve é uma coisa de Deus, não é, irmãos? Irmãos, estão preparados? Faltam só umas semanas, tá? Brincadeira, irmãos, tá? Então, algo mais que a neve. Puros, santificados, porque o grandioso Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Alguns irmãos aí estão ansiosos da neve, que a neve vai ser a primeira experiência. E eu tenho um driveway lá, irmãos, jovens fortes, vocês podem ir lá experimentar a neve comigo depois, quando ela começar a cair, tá? Brincadeira aí com os irmãos, mas então nós percebemos, irmãos, mas agora o que nós cantamos, alvo mais que a neve, aquele manto branco que cai, irmãos, agora não estou a brincar, estou a falar sério, daqui a uns meses vai cair um manto branco, vai ficar tudo branco, é que quando a luz do sol bater, é tão forte que não dá para olhar, para não, irmãos? Irmãos, né, que têm essa experiência, né? Até dói o olho, né? Aquele brilho. Você já pensou como nós devemos viver em santidade quando a gente canta algo mais que a neve? Não é aquela neve que cai na beira da estrada depois dos carros passar que já virou preta, né? Já virou toda suja. Não é essa. Às vezes parece que a gente caminha alvo mais que a neve daquele jeito. Não é alvo mesmo, é quando ela cai e ainda não foi tocada ainda. E vem o sol e bate. Assim é o resplandecer da vida do salvo em santidade diante do mundo de pecado. Que Deus nos ajude, irmãos, e que nós possamos meditar nestas coisas. Porque é muito bonito cantar, não é? Todo mundo sabe. Vou mais. Mas o que é que isso significa? Sempre nós temos, irmãos, que colocar em nossas vidas. A minha esposa fez-me sinal para eu não cantar agora. Então, sempre temos que colocar em nossas vidas e aplicar em nossas vidas aquilo que nós cantamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós anunciamos. Que nos ajude o Senhor. Amém? Vamos para o texto bíblico, uma pequena introdução para que nós possamos perceber o que é esperado de nós. Versículos 19. Perdão, foi 19 que eu falei? Eu hoje estou tão confuso, irmãos, porque costuma ser o inglês com o português. I'm a little lost, mas eu chego lá, tá? 19 a 22. Tem uma expressão aqui no meio que nós tiramos o tema da mensagem e diz assim. Versículo 22. Veja como começa o versículo 22. Se você está com a Almeida Revista e Corrigida. Mas agora. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão, é o tema da mensagem. Mas agora. Tenhamos um tempo
mas agora, alguma coisa acontece. Tá? Nós temos como se vivêssemos um tempo, e Paulo diz assim, mas agora, e vai-nos expor um outro tempo, algo novo, que precisa de acontecer em nós. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão, que a nossa mensagem vai estar à volta dessa expressão. Mas antes de chegarmos lá, versículo 19 diz assim, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos corpos os vossos membros, para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora, e mais à frente ele vai dizer, mas agora, os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O que Paulo está a dizer é o seguinte, por um tempo, você apresentou os seus membros, o seu corpo, as suas faculdades, para a imundícia, para o pecado. E embora você, entenda por favor isto, irmãos, por favor entenda o contexto que nós estamos a falar. Nós estamos dentro do capítulo 6 todo. Você diz assim, não, pastor, você está enganado, porque quando eu vivia no mundo, quando eu não era crente, nem tudo o que eu fazia era pecado. Seria assim. Você diz, não, quando eu vivia no mundo, nem tudo, eu fazia muita coisa boa. Eu era uma boa pessoa. Não, você não é crente, você não percebeu nada do que Paulo falou até agora. Vamos lá voltar ao capítulo 1 de Romanos outra vez, se você pensa assim. Não, você não era uma boa pessoa. Você estava morto em delitos e pecados. Mas você fazia coisas boas. Não, você fazia coisas boas, mas você não era uma boa pessoa. É como se você tiver um copo todo sujo. Todo sujo. Imagina um copo bem sujo. Aí você põe água e você quer beber por ele, mas está tudo sujo. Você bebe, fica com terra na boca. Assim é como se nós estivéssemos tentando fazer coisas boas. É a água, ela até faz alguma coisa, até para regar uma planta, mas ela não é uma água boa, porque ela vem num copo sujo. Os irmãos entenderam a figura do copo aqui? Assim é a nossa vida. Mortos em delitos e pecados, condenados, fazendo o que é desagradável a Deus, mas tentando fazer coisas boas. Elas até podiam ser boas aos olhos dos homens. De repente você até participou numa atividade qualquer, que ajudou alguém, né? Como o Joãozinho queria ajudar a velhinha a atravessar a estrada, os irmãos sabem, né? Boas ações. A professora mandou para a escola, para o tempo de verão, que os meninos fizessem boas ações. Quando voltaram à escola, primeiro dia, agora está a chegar agora em setembro, aí a professora perguntou, Joãozinho, qual foi a tua boa ação? Ele disse, eu ajudei a velhinha a atravessar a estrada. Disse, que bem, muito bem. E virou-se para o outro, e tu, Pedrinho? E o Pedrinho, eu também, tinha que ser, né? E tu, Pedrinho? Ele disse, eu também ajudei a velhinha a atravessar a estrada. Eu ajudei o Joãozinho a ajudar a velhinha a atravessar a estrada. E a professora pensou, de cada lado, tá bom. Aí chegou ao Joaquim e disse, e tu, Joaquinzinho, o que é que tu fizeste? Eu ajudei o Pedrinho e o Joãozinho a ajudar a velhinha a atravessar a estrada. E disse assim a professora, e foi preciso todos os três, é que ela não queria atravessar. Então eles tiveram que empurrá-la, né? Então, de repente, você até sai com uma boa ação num determinado momento, não esta, espero eu, e talvez você olhe para trás, eu fazia coisa boa, você fazia coisa boa, mas a intenção era como a do Joãozinho e do Pedrinho e do Joaquinzinho. Era você fazer a boa ação. Havia uma centralização em nós mesmos, fazendo-nos sentir bem com aquilo que nós fazemos. É por isso que tem muita gente fazendo ação social no Facebook e a tirar selfie, não é? Já viu isso? A dar a coisa lá. Porquê? Porque a tendência da gente fazer uma coisa boa para se sentir bem é a idolatria do coração. Falei nisso, não é? do pastor Filipe Fontes, do livro. Irmãos, recomendo, leia o livro Idolatria do Coração do pastor Filipe Fontes. Você, como diz o Jonas Madureira, não pode passar desta vida sem ler esse livro. Tá? É fantástico, leia, por favor, faz download. É super barato, irmãos. Se você, eu acho que tem em algum lugar, eu posso emprestar. Idolatria do Coração. Precisamos ler esse livro, irmãos urgentes. Quantos leram o livro Idolatria do Coração? A irmã Rose leu? Não é assim? Fantástico, não é? Mas você tem que ler o livro Idolatria do Coração. Porque nos mostra quanto nós conseguimos fazer coisas a pensar que estamos a ajudar os outros e estamos a fazer para nós próprios. Então, nós apresentávamos os nossos membros ao pecado, nem que fosse pelo egoísmo, nem que fosse para nós próprios. E ainda que fosse pelos outros, ele vinha de um copo, de um invólucro condenado, pecaminoso, de onde nada de agradável a Deus podia sair. Que até podia servir de bem para alguém, mas não servia para agradar a Deus. Apresentávamos os nossos corpos, os nossos membros,
à imundície. E às vezes quando nós falamos assim, você fica assim com aqueles pensamentos pecaminosos. Não, mas eu nunca fiz aquele pecado grande, enorme, porque nós temos muito isso, não é? Pecado da carne, porque os outros são pecados do peixe, eu acho. Ou de outra coisa qualquer. O pecado dos doces, não é? Não sei, não é? Pecado da carne, irmão Júlio tem sempre a dificuldade por causa do churrasco. Ele detesta ouvir falar pecado da carne, porque ele gosta de um bom churrasco, não é? Pecado, a gente fica assim, né, com aquela coisa. Irmãos, a palavra do Senhor põe na mesma categoria os adúlteros, com os mentirosos. Já percebeu isso? O Senhor nunca mentiu. Quem nunca mentiu atira a primeira pedra. Vamos ficar por aqui mesmo. Deixa estar. Não tem pedras aqui, vamos ficar assim. Não vamos começar a tirar candeeiros ou assim. Irmãos, não é assim. É a nossa natureza pecaminosa que nos condena. Que nos leva a pecar e nos condena. Né? Ela não nos condena por si própria. Ela nos leva a pecar e então somos condenados, culpados por causa dela. Então nós apresentávamos os nossos membros, as nossas faculdades, o nosso entendimento para servirmos a um que não é Deus. Ele nos criou para a sua glória, Ele nos criou com esse princípio, falámos disso esta manhã com o Juliano, Ele nos criou para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, e olha o que acontece pelo meio. Nós começamos a viver para nós próprios, segundo os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, manchados pelo pecado, no mundo de Deus. No mundo de Deus. Eu não vou à sua casa e faço o que eu quero na sua casa, porque é a sua casa. Está certo? Não é assim? Você vai à casa de alguém, você espera que a pessoa, até para ir no banheiro, você pede, não é? Eu posso ir no banheiro? A gente até agradece, não é? Por favor, não é? Se eu posso ter um copo d'água, não é? Eu não sei que você começa a ganhar muita confiança, não é? Mas você não está na sua casa. Você não está no seu mundo. Você não criou este mundo. Este mundo não lhe pertence. Há muita gente que idealiza que Deus criou o jardim do Éden para lá pôr o homem. O homem foi por causa do homem. Não, Deus criou para ele próprio. É dele. Adão não era o dono do jardim do Éden, ele era o mordomo. Quem é o dono? Deus. Quem é o dono de tudo que você vê aqui? É Deus, tudo pertence a Deus, até você. A vida pertence a Deus. E nós pecamos e usamos a vida que Deus nos deu para o ofendermos. Você já pensou o tamanho da ofensa? Alguém entra na sua casa, que você paga, aluguel, ou mortgage, ou o que for, ou que você se esforçou para dar paga, e alguém chega lá e vai usar as suas coisas para ofender a si. Você diz, mas que confiança é esta? Não é? Se você é um bom português, responde assim: a porta da frente é a serventia da casa. Não foi assim que aconteceu com Adão e Eva, não foi? Foram colocados fora. Porquê? Porque o jardim era deles? Não. Era de Deus. E assim o mundo é de Deus. Apresentámos os nossos corpos, apresentámos os nossos membros, apresentámos as faculdades, o entendimento que Deus nos deu para servirmos outro que não Ele. Na maior parte dos casos, nós próprios. Ofendendo assim a Deus. Mas Paulo diz assim, mas agora, versículo 22. No versículo 20 diz assim, éramos servos de pecados, agora somos servos da justiça, e que fruto tinhas das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O que é que a gente resultava com aquilo que nós fazíamos, que servíamos, ou a nós próprios, ou que pecávamos mesmo contra Deus? O que é que resultou? Nada. Sua vida foi inútil até de Cristo. Por muito que você pensa que não foi. Breaking news. Uma vida sem Cristo é uma vida inútil. Serve de nada. Mas agora, olha o que diz o versículo 22. Libertos do pecado, não mais debaixo dessa escravidão do pecado. Não mais condicionados pelo pecado. Não mais servos de Satanás. Não mais debaixo de um jugo do mal. Como viveremos então agora? E diz o texto: tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. O que é que Paulo está a dizer? Agora vós apresentávamos os vossos membros ao pecado, vivias segundo o pecado, tudo o que vocês faziam era à volta do pecado, ainda que não fosse um ato pecaminoso por si, se tornava desagradável a Deus porque vinha de uma mente caída,
Cristo vem, Ele entrega a sua vida, Ele verte o seu sangue, Ele ressuscita ao terceiro dia, o Espírito Santo vem em nós, nos regenera, nos faz crer. Então agora, uma nova vida, um novo momento, uma nova etapa, tendo por fim a vida eterna, enquanto que a outra tinha por fim a condenação eterna, agora vivemos em santificação. O que é que você faz com a salvação da sua alma? Você vive para a glória de Deus em santificação, esperando o dia glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo, ou o dia em que você irá partir desta terra. Você tem uma nova razão para viver. Há uma razão para você acordar de manhã. Há uma razão para você vir a este lugar. Há uma razão para você amanhã ir trabalhar. E não é o salário. Há uma razão para você se deitar esta noite no seu leito e descansar. E não é porque você está cansado. Há uma razão para você sentar e comer uma refeição. E não é porque você está com fome. Mas você diz, pastor, mas todas essas coisas são verdade. Eu vou trabalhar porque eu preciso de ganhar. Eu vou comer porque eu tenho fome. Eu vou descansar porque eu quero dormir. Porque eu vou me deitar porque eu quero dormir, quero descansar. Porque eu preciso. É claro, mas isso você já fazia antes. Não fazia? Fazia. E agora em Cristo, você faz as mesmas coisas? Sim, mas você tem uma nova vida. Como é que você faz as mesmas coisas? O propósito de as fazer é outro. A razão pela qual as fazemos é outra. O objetivo é a glorificação do nome do Senhor em santidade. Deitamos em santidade, levantamos em santidade, vivemos em santidade, comunicamos em santidade. Agimos como servos de Deus, fugindo do pecado, e agora apresentamos os nossos membros, os nossos corpos, a nossa mente ao serviço do Senhor Deus Altíssimo, enquanto trabalhamos, da forma como nós agimos, com o nosso trabalho, com o nosso chefe, com o nosso próprio desempenho. Servimos na casa do Senhor, servimos com os nossos bens, servimos com as nossas ofertas, servimos com os nossos talentos ao tocar, servimos com o nosso tempo na casa do Senhor, amamos a Deus da forma e o demonstramos da forma que nos conduzimos, mas agora nós temos uma razão. Uma coisa, irmãos, que me preocupa muito e vem me preocupando já há anos, e de repente esta última semana, eu acho que eu comecei a falar, estas 2 últimas semanas eu comecei a falar um pouco mais sobre isto, irmãos, é a apatia que nós assistimos hoje na vida de muitos cristãos, que me preocupam. E não estou a falar, irmãos, exatamente de nós aqui, mas às vezes você lida com um irmão em Cristo, você conhece um fulano qualquer, com a vida toda de qualquer jeito, parecendo igual a todo mundo, e você fala do Evangelho e o fulano diz que é crente. Mas parece que não tem brilho, parece que falta entusiasmo, parece que falta zelo. Às vezes eu falo com colegas de ministério, muito melhor teólogos do que eu, e eles já esqueceram aquilo que eu nunca vou aprender. Mas às vezes eu fico a falar com eles, eu fico assim, mas é isso o entusiasmo todo com a vida cristã? É isso que a vida cristã transmite? É só esse conhecimento? E como é que aplica? Como é que aplicamos o facto de que nós agora estamos livres do pecado? Qual é a alegria e o prazer que nós temos em servir o Senhor porque estamos livres da condenação do pecado? O que é que isso significa agora? E na eternidade eu já sei, eu vou estar com Cristo. Mas até o facto de que eu vou estar um dia com Cristo, que alegria me traz para o meu viver hoje. Que confiança, que certeza, que gozo. Irmãos, nós temos que viver o cristianismo com este desejo e esta alegria. Este gozo e esta satisfação que o mundo lá fora não tem. Ao fazer as mesmas coisas que o mundo faz, não no sentido de pecado, não no sentido de aborrecer a Deus, nas coisas cotidianas do dia, o crente faz com alegria e com prazer, porque ele tem uma razão superior do que ele próprio. Eu olho no espelho
E aquele não é mais o meu Deus, não é mais o meu ídolo, não é mais a razão que me faz levantar. Porque entenda uma coisa, o seu maior ídolo é você próprio. Você levanta de manhã, você olha no espelho, e aquele, além de ser o seu pior inimigo, aquela pessoa que você vê no espelho, por muito bonito que você seja, nesta igreja todo mundo é bonito, mas por muito bonito que você seja, aquele, além de ser o seu maior inimigo, tá? A sua maior fonte de tentação, de erro, e ele às vezes não é o seu Deus. A tendência natural é que ele seja o seu Deus. Nós ensinamos as crianças, de uma maneira ou de outra, se não tivermos muito cuidado e não houver muito filtro, nós temos a tendência de ensinar as crianças a serem centralizadas nelas próprias. Ser o melhor na escola, aqui na América o mais popular da classe, a pessoa mais conhecida, a pessoa, o centro. É por isso que passa tantas horas na frente do espelho, não é? É por isso que o irmão Ronaldo tem sempre trabalho, não é? Porque tem que dar um jeito no cabelo. Aqui, ali e acolá. Então, nós somos tão, não é? Éber, está no caminho, não é? Então, a gente é tão centralizado, irmãos, em nós próprios, temos tanta essa tendência a ser centralizados em nós próprios, e nos tornamos o nosso próprio Deus. E vivemos em função de nós. O problema é que você erra, não é? Você fica decepcionado consigo próprio. É por isso que hoje, né, está tão na moda a depressão, não é? Tem tanta coisa aí, não é? Não, irmãos sabem, né? Psicologia cristã não existe, irmãos. Não existe. Tem tanta gente, não é? Deprimida. Porquê? Porque o foco da atenção deles falha. Ele próprio. Olhou no espelho e deixou de gostar dele. Começou a ficar mais velho, não é? Em vez de perceber nisso, a gloriosa caminhar cristão e a proximidade da eternidade, ele começa a ficar deprimido. Porque o Deus dele está a começar a falhar. O Deus dele já não é o que era. Ou aconteceu uma coisa e ficou decepcionado. Como é que o Saulo? O Deus dele falha? Não. O Deus dele é poderoso? Todo poderoso. O Deus dele vai levá-lo no final para a eternidade? Vai. Ele pode ficar confiante e descansar no Senhor. O Deus dele não falha. Ele acorda de manhã e o que é que ele vê? O canal de refletir a glória de Deus, não o Deus. É uma diferença muito grande. É por isso, meus amados irmãos, que o crente passa por dificuldades, passa por abatimentos, passa por situações difíceis. Quem não passa? Quem não passa? Irmãos, é impossível nós não dizermos que os últimos 10 anos nos afetou, de alguma maneira nos afetou. O tal do Covid, né? De um jeito ou de outro nos afetou. Mas, amados irmãos, o crente em Cristo Jesus, ele não é mais servo do pecado. O Deus dele deixou de ser o que ele vê no espelho, ou qualquer outra coisa. Eu dei um exemplo, irmãos, de nós próprios, que é a maior tentação. Mas há gente que consegue arranjar um ídolo fora dele próprio, tá? Mas normalmente este é o que nós lidamos mais. Amados irmãos, o crente em Cristo Jesus, ele está certo, ele está tão confiante, e é tão alegre em Deus. O seu Deus não falha. Ele não tem razão para se desesperar. Embora tudo esteja a correr mal, está todo mundo, né, encerrado aí nas casas, não pode sair à rua, não pode respirar, precisa de máscara, tem que ter gel, não sei das quantas, mas aquele já não serve, tem que ter não sei quantas. O crente, não é que ele não é sujeito a todas estas coisas, é que aconteça o que acontecer, a sua confiança está em algo maior que ele próprio, que não falha, a rocha inabalável que é Cristo. Então como é que ele vive? Tem que viver muito diferente do mundo. O medo não toma conta da vida do crente, irmãos. Nós não vivemos atemorizados neste mundo porque nós confiamos no Senhor. Já, pastor, não tem medo de nada? Não gosto muito de Santopeia. Não gosto, não. Todo mundo sabe o que é Santopeia? É aquele bichinho assim que tem um montão de pernas, que ainda bem que não usa sapatos, não ia ficar caríssimo. Aquele bichinho, assim, tem um montão de pernas. Quem sabe? Ninguém sabe o que é Santopeia. Sabe? Eu não gosto muito de Santopeia. Tem medo de outras coisas? Tem medo. Tem medo das alturas, né? Tudo que passar acima é assustador. Mas não vivemos atemorizados, tranquilos. Porque maior é o Senhor, Ele é o nosso Deus. E nele confiamos, Ele não falha. Então
como é que fazemos então? Então vamos apresentar os nossos corpos, as nossas faculdades, o que nós somos, o que Ele nos deu para o serviço e o engrandecimento do reino dEle. Vamos viver para a glória do Senhor. Vamos viver de uma forma como nós antes não vivíamos. Ora, se nós antes nos entusiasmávamos tanto para alcançar alguma coisa, enquanto servos do pecado, sabendo que éramos limitados, noção das nossas falhas, e hoje nós estamos em Cristo, e sabemos que o trabalho das nossas mãos, o nosso esforço, a nossa dedicação ao Senhor é para toda a eternidade, é para a glória do eterno, o que é que nos impede, pode impedir, ou pode nos fazer desanimar nesta terra? Nada. Nada. Porquê é que a gente desanima? Porque a gente tira os olhos do foco. Porquê é que a gente se abate? Porque a gente tira os olhos. A gente, às vezes, por um momento breve, a gente não pensa bem. Em que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele jamais nos deixará cair. E nós seguimos com os olhos postos nele, entusiasmados com aquilo que o Senhor fez por nós. Porque Ele nos resgatou, Ele nos salvou. E nós temos que viver de uma forma entusiasmada com o Evangelho. O que é que Deus está a fazer na tua vida hoje? E não vai dizer que não está a fazer nada, porque Deus não fica parado, você é que fica. O que é que Deus está a fazer na nossa vida hoje? Você está entusiasmado com o que Deus está a fazer na igreja hoje? E claro que as nossas atenções de repente correram rapidamente até Mount Clare. Volte para cá que estamos no culto. O que é que Deus está a fazer na tua vida hoje, espiritualmente falando? Que área Ele está a trabalhar? Ele está a fazer você crescer? Você está crescendo no reino de Deus? Ou você ficou, nos últimos 20 anos não aconteceu nada? Coisa mais triste, irmãos. E quando a gente fala com alguém de Jesus, a gente pergunta, então, o que é que Deus está a fazer na sua vida? O que é que Deus fez? Aí a pessoa lembra de um episódio há 20 anos atrás. Eu perguntei, o que aconteceu nos últimos 20 anos? O tempo de nós desperdiçarmos a nossa vida ficou lá. É antes do mas agora. O mas agora, de Paulo, é o ponto de viragem onde a nossa vida que era para ser desperdiçada já foi. Agora é para a frente. Quantos mais anos você tem na presença do Senhor? A pessoa assim, o Enzo, né? Se Jesus não vier buscar a sua igreja, tem muitos anos pela frente. Mas o irmão Adilson já não tem muitos mais, né? Estou a brincar, irmão Adilson, eu amo muito você, meu irmão. Que isso, irmão? Não? Mas em comparação. Amém, irmão? Em comparação, né? Exatamente. Então o que é que acontece? Quanto mais perto você está do final normal de sua vida, é a hora de ficar mais entusiasmado ainda. A gente tem tendência, né? Crente velho tem tendência de... Quando a gente fala com eles, fala assim, Deus, eu sou um crente velho. Eu fico a pensar, o crente maduro, né? O crente maduro. A parte madura é que me assusta mais. Normalmente, quando o fruto fica maduro, ele tende a apodrecer e cair. Você já percebeu isso? Então, tenha cuidado se você está a ficar um crente muito maduro. Porque, de repente, você pode começar a apodrecer e, de repente, você vai cair. Irmãos, as nossas forças se renovam. No aniversário do Pedro, eu fui jogar futebol. Contei há pouco aos irmãos aqui. Fui jogar soccer com os meninos no parque, não é? E naquele momento, na minha cabeça tinha 20 anos, não é? Mas o meu pé, no dia seguinte, lembrou que eu estava com 46. Tá? E o meu pé lembrou-me que eu estava com 46 por mais de uma semana. Irmãos, doeu o pé. Eu vim para a igreja a mancar num domingo. Domingo da frente. Irmãos, durou. Tive que pedir à empresa para trabalhar de casa, que eu não aguentava as dores. Tá? O pé lembrou. Mas naquela hora, eu tinha 20 anos. Eu corri atrás daquela bola, o campo todo, tá? Como se eu fosse um Deus. Eu corri na frente do Weber, acreditem ou não corri, Weber. Bah, fala com o São Bessa para casa. Eu corri na frente do Weber lá, o caminho todo, lá o Pedro, o Tiago e tal, e a gente foi, né? Que a gente fica, irmãos, mas o corpo, né? Mas na vida cristã não é assim, você sabe que não é assim? A coisa mais triste é um crente já com uma idade começar a ficar meio apático. Ele devia ser o mais entusiasmado. O crente, quanto mais amadurece, mais cresce. Gosto muito mais do termo crescer do que do termo amadurecer. O crente, quando cresce, ele cada vez está mais ativo, ele está mais envolvido, ele está mais animado com o reino dos céus. Porque ele agora começa a ver a geração a vir e ele começa a ter responsabilidade com o Enzo, com a Lili, com o Pedro, com os mais novos.
Ele começa a olhar e diz, está vindo uma geração. E eu vou ter que agora instruir a eles para serem o que eu sou. Você diz assim, para ser como Jesus. O que é que Paulo disse? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser de imitadores de quem? Meus. Um crente já com uma idade, ele agora está muito interessado em passar o legado aos outros com entusiasmo, com alegria, com gozo no reino dos céus. Não é, então faz tu lá agora que eu já não posso, tá? Quando eu era da tua idade eu fazia. Agora não dá mais. Não. Com alegria, com gozo. É claro que fisicamente não é a mesma coisa, mas espiritualmente é mais. Ou não? Tem que ser. Porque você não para de crescer em Cristo. Para? Não. Então cada vez é mais. Então cada vez é mais entusiasmo. Cada vez é mais alegria no Senhor. Cada vez é mais gozo, mais desejo por Deus. Não é ficando cada vez mais para trás. Sabe aquelas entrevistas que fazem assim, né? Fazem uma lista de perguntas e dá para aplicar a todo mundo, né? Sabe como é? Fizeram uma entrevista ao pastor John MacArthur há uns anos atrás e perguntaram-lhe assim, como é que tu te vês daqui a 20 anos? O pastor John MacArthur está com uma idade já, né? Como é que tu te vês daqui a 20 anos? No ministério. Essa pergunta silly, né? Se fosse daqui a 2 anos, 20 anos. E ele respondeu, daqui a 20 anos eu estou a pensar em fazer uma tatuagem. E ele é um homem bem conservador, assim, muito sério, né? Nós conhecemos o MacArthur, assim, né? Jamais ele faria uma tatuagem, nada que lhe pareça. Ele disse, daqui a 20 anos estou a pensar em fazer uma tatuagem com o meu número de telefone no caso de me perder. Porque a idade dele já não é brincadeira, não vai fazer tatuagem. Porque o que é que ele diz? Daqui a 20 anos. Mas aquele entusiasmo, e eu sempre lembro, irmãos, do R.C. Sproul pregando com a botija de gás do lado dele, de oxigênio do lado dele e o tubo no nariz. Até ao fim. Aquele mesmo entusiasmo, aquela mesma alegria. As palavras bem diminuídas. Eu lembro do pastor David Wilkerson pregar a última mensagem e dizer assim, abre a Bíblia e nunca leu o texto. Esqueceu. Tiveram de trazer uma cadeira para ele sentar, que eu já não aguentava ficar de pé a pregar. A última pregação do David Wilkerson, veja na internet. É extraordinário. Uma vida dedicada a Deus, mas o entusiasmo é o mesmo. Falta as forças, mas o entusiasmo é mais ainda. Parece que ainda tem mais. Porque há mais de Deus. Nós somos chamados para viver assim, irmãos. Como é que eu faço agora, até à volta de Cristo? Tudo aquilo, os anos que eu perdi, eu quero recuperar. Eu perdi anos vivendo para mim próprio, entregando os meus membros à imundícia, vivendo segundo as paixões da carne. Eu agora quero viver muito mais intensamente para Deus. Eu agora quero viver muito mais para a glória de Deus. Eu agora quero recuperar muito mais. A palavra do Senhor diz que nós nos renovaremos e teremos forças. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. O que você pensa disso? Como é que isso é possível? Porque temos mais experiência com Deus, temos um caminhar maior com Deus, em santificação, temos um legado para passar. Meus amados irmãos, nós temos uma carreira a correr. E desde o momento que fomos salvos até hoje, eu temo que nós tenhamos perdido tempo em algum lugar. Não desperdice a tua vida. Do John Piper, pastor John Piper. Você não pode desperdiçar mais a sua vida, você já desperdiçou. Se você chegou a Cristo com 30 anos, você desperdiçou 30 anos da sua vida. Mas você tem dos 30 para a frente para recuperar. Se você chegou a Cristo com 20 anos, você perdeu 20 anos da sua vida. 20 anos é muita coisa. Se você chegou a Cristo com 5 anos, você perdeu muita coisa. Mas se você chegou a Cristo com 50 anos, você tem muito pouco tempo para recuperar 50 anos perdidos. Você tem quantos mais? Outros 50? Duvido. Temos que começar a viver mais intensamente o reino de Deus. Temos que começar a viver mais rápido o reino de Deus. Temos que começar a viver com mais entusiasmo. Viver uma coisa atrás da outra. Senhor, te agradeço, porque Tu és bom, grande é a Tua fidelidade e misericórdia. Senhor, onde é que eu posso me empenhar? Como é que eu posso servir melhor? Como é que o meu irmão pode ser mais fortalecido? Como é que aquela pessoa no meu trabalho pode ver mais da Tua glória? Senhor, como é que eu faço? E buscando de Deus e vivendo intensamente o Evangelho. Vivendo intensamente o Evangelho. Enquanto o mundo está apático, para por coisas tão incrivelmente ridículas. O crente segue caminhando com alegria, entusiasmado com a obra do Senhor.
É uma grande diferença que nós temos um trunfo que nós temos em nossas mãos. Meus amados irmãos, nós temos que viver assim. Eu vou acabar com este exemplo, talvez não tão feliz assim. Nós tínhamos quando eu era criança, nós tínhamos um cão, a minha mãe tinha um cão em casa, eu não sei se eu lembro o nome dele. Um cachorro, todo mundo entendeu, cachorro. E back in the days, o cachorro tinha uma coleira e ficava preso na casota do cão, né? Do doghouse, né? Era assim. Não dormia na cama com a gente, dormia lá no lugar dele. E então o cachorro estava lá, o cachorro meio bravo, tomava conta da casa, né? Dava sinal quando alguém entrava. E uma vez a minha mãe pensou soltar o cão um pouco, tinha o portão fechado, deixar o cão um pouquinho solto. Na hora, ao fim daqueles anos todos, que ela solta aquele cão, irmãos, ele saiu a correr, ele queria recuperar todos os anos que ele tinha perdido naqueles minutos que ele estava solto, que ele não sabia quando é que ia ser preso outra vez. Nunca o cão tinha sido solto. Irmãos, ele correu de uma tal maneira que ele levantava pó. Parecia uma corrida de cavalos, sabe a corrida de cavalos que levanta pó? Irmão, levantava pó por onde ele passava, ele corria, ele passava por nós, passava por meio das pernas, vinha a agradecer, fugia, outra vez correu. Ele queria recuperar o tempo perdido naquele instante. Aí chegou a hora, né? De prender outra vez. Aí a minha mãe chamou o cão, veio, porque o cão era manso. Ela prendeu outra vez. Vou terminar com isto a aplicação. Vou terminar aplicando esta história. Se nós tivéssemos noção completa do quanto é ter os anos que nós perdemos acorrentados pelo pecado, presos pelo pecado, quando fomos soltos por Cristo, nós correríamos com aquela vivacidade que aquele cão fez naquele dia, até o dia de encontrar com Jesus. Nós correríamos pelo reino. Nós levantaríamos pó por onde passássemos, um pó santo que glorificasse a Deus. Nós iríamos a correr aos pés, como o cão passava pelos nossos pés, nós iríamos a correr, voltando à igreja para glorificar e exaltar, mas já saíamos outra vez disparados para dar glória a Deus onde nós estivéssemos. Aquele cachorro queria recuperar naqueles minutos todo o tempo que ele teve, todos os anos que ele teve preso. Mas ele voltou a ser preso. Pois não podia ficar solto, não é? Aí de vez em quando a minha mãe começou a soltar cada vez mais um bocadinho. Aí ele começou a ter mais calma e começou a ter um comportamento diferente, porque naquela hora nós pensámos que ele ia ter um heart attack, não é? Porque aquilo... Ele começou a ter mais calma e começou a ser mais tranquilo, e depois era possível, ele começou a ficar mais velho, era possível soltar, ele ficar um pouco mais quieto. Mas eu não lembro de ele ficar parado quando estava solto. Parado não. Irmão, às vezes nós temos noção da liberdade em Cristo, não sei se é o seu caso, mas é o caso de muitos. Aí corre pelo reino, corre, mas depois começa a perder a força, começa a perder o entusiasmo, começa a haver problema onde não há, começa a haver dificuldades onde elas não estão. Começa a haver impedimento onde não há. Às vezes eu ouço impedimento de irmãos que eu acho que nem Satanás se apercebeu daquela. Nem ele pensou. É que é muito elaborado demais. É muito elaborado demais. É um momento muito, muito elaborado. Começa a haver coisa onde não existe. Meus amados irmãos, que nós possamos ter iniciado a carreira no dia que fomos libertos do pecado, com intenção de dar a Deus tudo aquilo que Ele merece, tudo aquilo que só Ele é digno, glorificando e exaltando o nome dEle, com entusiasmo, com um mundo de preocupação, coisa que tem a ver com a eternidade. Daqui a 100 anos faz diferença nenhuma. Tanta coisa que a gente hoje se preocupa. Estávamos aqui a chegar à igreja, passou um GT, não foi, Eric? Passou o GT e... Daqui a 100 anos, se aquele carro existisse, vai ser elétrico, não é? Que tristeza. Mas enfim, é outra história. Então, você está comigo? Entendeu? O que é que tem realmente valor? Eu disse assim, não, pastor, mas daqui a 100 anos, aquele carro, se ainda estiver como está hoje, vale uma fortuna. Mas desperta os nossos corações.